Olá, amigos, estamos de volta com o nosso Catar Bola na Areia. É que a gente não pode falar o nome Copa do Mundo, viu, Geninho? Então a gente fala Ah, Catar Bola na Areia, que é para não implicar com a gente. Vocês já estão vendo hoje um convidado super especial, o Geninho, treinador experiente, coincidiu. Hoje eu estou com um camarão entalado na garganta. Se fosse lagosta, eu teria morrido, mas não, era camarão. O Geninho vai participar. Faz a primeira pergunta para o Geninho, Quartarolo. Um abraço. um abraço. O Geninho é uma das pessoas mais queridas que a gente tem, que a gente conhece, amigo de sempre, né? Eu sempre brinco, não sei se eu já falei essa bobagem, eu falo sempre, já tenho falado com o Geninho, né? Eu lembro muito do tal de Albert Einstein, um cara que viveu um tempo atrás e acho que era um pouquinho mais inteligente que eu, né? Ele falava assim: você pode mudar de tudo na sua vida, mas não muda de amigo, ele sempre vai estar lá. O Geninho é isso, o Geninho é amigo da gente, um dos técnicos mais competentes que eu conheço, um cara maravilhoso. Eu não conheço ninguém do futebol que fala mal do Geninho. O futebol, olha que tem muita fofoca, né? Geninho, que prazer em tê-lo aqui. Mas já para começar, já para cutucar, né? Eu sempre defendi que não devia se jogar, não foi o agora com a derrota, não, que não devia se jogar com 11 jogadores reservas. Podia poupar um ou outro, mas é muita coisa. E todas as seleções que pouparam, que entraram com reservas, perderam. E o Brasil acabou de perder para Camarões. O que você acha disso? Obrigado por participar mais uma vez, viu, Geninho? Bom, é um prazer muito grande estar como você disse, com amigos, né? Porque amigo é uma coisa que você escolhe. E quando você escolhe os amigos certos, você tem que tê-los para o resto da tua vida. E eu guardo você e o Seródio como dois amigos Obrigado. daquele ladinho esquerdo do peito ali. E espero que a gente possa conviver por muito tempo. Eu acho que você está certo na sua análise. É muito difícil você mudar completamente um time de uma sequência de jogos ou de um jogo para outro sem ter uma oportunidade muito grande de você treinar esse time, que é o que acontece, principalmente numa Copa do Mundo. Apesar de serem convocados, apesar de estarem juntos, não é um time que tem um entrosamento maior. Então, quando você mexe em duas, três, quatro peças, você quebra um pouco o ritmo, mas mantém uma estrutura. Quando você muda muito, você se arrisca a isso, como aconteceu com França, como aconteceu com outras seleções que fizeram isso, né? É bom que sirva de alerta, né? De que a gente tem que, aquilo que está dando certo, você tem que mexer o mínimo possível. O mínimo possível. Tem qualidade? Claro que tem qualidade esses jogadores que entraram. Todos eles têm qualidade e muitas. E muitas. Mas é o que eu falo, não tem uma sequência de jogos juntos, tem treinamentos juntos. E os treinamentos modernos hoje, você não é como antigamente, que você fazia vários coletivos que se assemelhavam um pouco a jogo. Hoje se faz mais treino de posicionamento, se faz mais treino de posse de bola, né? Então, isso não dá uma equipe, quando você muda ela totalmente, um entrosamento que de repente é necessário. Eu acho que fizemos até um bom jogo, não fizemos um jogo ruim, não. Acho que a seleção teve o jogo na mão, praticamente, criou várias chances e acabou não fazendo. Tá? Acho que também aquele sentimento de eu já estou classificado, ou aquele sentimento de que eu ganho esse jogo a hora que eu quero, também entrou um pouco em campo, porque tem hora que nós vimos que nós poderíamos ter definido de uma maneira um pouco mais simples, se fomos querer fazer a coisa um pouco mais enfeitada, o chute poderia vir de fora, quem estava com a bola podia fazer, não, tentamos uma jogadinha um pouco mais de efeito, querer fazer o gol dentro da área, e talvez não acreditássemos que poderíamos ter tomado um gol num adversário que incomodava pouco, tinha incomodado algumas vezes, mas pouco. Então, eu acho que esse relaxamento também entrou em campo. Você achou que foi relaxamento também, Quartarolo? Eu sei lá, eu acho que os jogadores, muitos estavam querendo provar, né, que o Tite que podiam jogar, até aí normal. Alguns a gente já conhece, o próprio Daniel Alves, todo mundo sabe da carreira dele, ele queria provar que ele suportava 90 minutos. Mas eu concordo integralmente com o Geninho, né? Faltou o chute de fora da área, o Martinelli até que tentou, né? E tem uma outra coisa, viu, Geninho, que eu falo sempre, né? Você cuidou de vários e vários jogadores, né? Fazendo palestras até hoje, você tem essa capacidade. Se a gente fica pensando muito na doença, você não sai de casa, né? Porque nós moramos, por exemplo, eu, Serode, você também já morou aqui, numa cidade que a segurança é discutível. Mas se você ficar pensando nisso, você não sai de casa.
E quando você Exatamente. incute na cabeça do jogador que pode se contundir, parece que o cara entrou para tirar o pé, sabe? Então, isso complicou. E daí botou o Fred, deixando nas entrelinhas, que o Bruno Guimarães seria o titular nas oitavas, porque o Fred tinha cartão amarelo. Daí o Bruno também tomou. Aliás, não entrou bem no jogo, na minha opinião. Quer dizer, você não pode chamar doença. A cura está dentro da gente, mas às vezes o lado psicológico também é negativo, né, Eugênio? É exatamente isso, né? Até esclarecendo bem aquilo que eu disse, eu acho que houve um relaxamento, mas não aquele relaxamento negativo. Eu acho que o time sabia que estava com a classificação praticamente garantida, apesar que no final, se acontece um outro gol do lado de lá, a classificação não seria nos tirada, mas nos tiraria o primeiro lugar e mudaria o nosso adversário, né? Bastava que se fizesse um outro gol do lado de lá. Mas eu acho que quando você entra numa situação dessa, é diferente a cabeça do cara que entra e fala: eu preciso desse resultado. Eu tenho que ganhar, eu tenho que atropelar. Eu acho que vai ser diferente o jogo. Vai ser esse o espírito do próximo jogo. Olha, nós temos que ganhar, não tem outra oportunidade. É hoje ou não é. Tá? Então, eu acho que o comportamento é um pouco diferente. Eu acho que o lado psicológico entra em campo aí. Você precisa fazer um trabalho muito bem feito na cabeça do jogador para que ele encare todas as partidas como se aquela fosse a decisão do título. E não é muito fácil você fazer isso na cabeça do jogador, porque ele sente o momento, ele sente a situação, ele sente o adversário, ele sente o jogo, e às vezes dentro do próprio jogo ele relaxa um pouco. Não que ele menospreze o adversário, não que ele não entre com a vontade de É ganhar. intuitivo, né, É Geninho? intuitivo, é quase Não que é maldade. automático, quase que automático. E aí acontece uma coisa que acontece quase sempre. É muito difícil, depois que as coisas começam a tomar esse corpo, que você mude isso. Você só tem uma chance de mudar, que é no intervalo. Né? Mas durante o jogo você não consegue fazer o teu jogador mudar a atitude, por mais que você oriente do lado, por mais que você queira, por mais que você chegue, de repente as coisas parecem que fogem um pouco da mão do treinador, fogem um pouco do comando. Você só tem essa oportunidade no intervalo. Se você consegue fazer isso no intervalo, o time vem diferente no segundo tempo. Ah, Você eu, sente? Nós já cansamos de ver jogos completamente diferentes de um jogo para outro. Atitude. Às vezes não é o futebol que muda. O que muda é a atitude. Mudando a atitude, muda o futebol. Porque a qualidade está ali, né? Às vezes uma atitude impede que você coloque o seu melhor. Eu acho que também concordo com o que foi dito, que alguns jogadores tentaram usar essa oportunidade para mostrar: ó, eu estou aqui, de repente eu posso jogar, né? E de repente querer resolver a coisa um pouco sozinha, segurar um pouquinho mais a bola, em vez de fazer essa bola andar um pouco mais rápido. Essas coisas são complicadas, são difíceis de você controlar. Mas ainda bem que aconteceu num momento que poderia acontecer. E tem que se tirar coisa positiva disso. É hora, e tenho certeza que o Tite e o pessoal da comissão técnica lá vai fazer isso. Vai ter que usar essa derrota. Você não pode chegar para lá e falar: a derrota foi uma derrota normal. Não é normal perder. Nunca é normal perder. Nem amistoso, nem jogo festivo. Não se perde. Na vida você tenta fazer de tudo para não perder. Né? eu gostei dessa definição. Nunca é normal perder. E uma Nunca é coisa, normal. interessante, Geninho, eu vou fazer essa pergunta para vocês dois, depois eu libero já o Quartarolo. Se você parar para pensar, deu a Copa do Mundo, pelos resultados, eu estou chamando essa Copa de Arrasa Bolão. A Copa do Mundo Arrasa Bolão está colocando situações em que ninguém imaginava. Por exemplo, o Brasil se livrou de um adversário forte para as oitavas de final. Vai pegar a incrível Coreia. Ninguém imaginava isso. Se o Brasil passar para as quartas de final, também vai se livrar de um adversário forte. Ou seja, o Brasil só vai pegar time bom, grande, numa eventual semifinal, se for a Argentina, porque em Argentina eu não confio. Então, Geninho, será que esse ambiente de surpresas na Copa, a coisa parece que está ficando mais fácil, isso pode interferir no pensamento do time?
Não, eu não gostaria que isso acontecesse. Eu gostaria que eles começassem a pensar exatamente em cima disso que você falou, mas do lado contrário. É uma Copa onde algumas zebras, em termos de resultados, estão acontecendo, né? Você vê, ninguém cravaria que o Brasil perderia hoje. Ninguém cravaria que Nem Camarões. ninguém cravaria que a França ia perder, que Portugal ia perder, que a Alemanha ia ficar fora. Então você tem que pensar O Japão ia passar, que o Japão ia a passar. Austrália. Então, o que eu estou querendo dizer, Quartarolo e Seródio? Que nós temos que pensar que agora, na próxima fase, é um jogo só. Se você der sopa para o azar, você está fora. Então, você não pode entrar pensando, o meu adversário é um adversário fraco. Seria muito ruim se eu fosse pegar fulano de tal, ou se eu fosse pegar A, B ou C ou D. Você tem que achar que você vai pegar um bicho-papão. E você tem que entrar em campo achando que a zebra pode entrar junto. Você não pode ser a zebra do campeonato a partir de agora. E ela está solta. Né? É um deserto onde tem muito mais camelo, não tem zebra por aí, mas parece que levaram. Levaram um monte delas por aí. É. Concordo, derruba bolão. Não adianta você. É meio arriscado hoje você cravar o favorito, hein? Verdade. Essa Copa está nos dando uma prova que, mais uma vez, o futebol é o único esporte que o favorito não confirma. Nos Verdade. outros esportes, 90% crava. Futebol, não. Nós tivemos alguns resultados e alguns em descontos, né? Em final de jogo, que não, que a zebra aparece e não dá tempo de tirá-la do campo, porque ela chega na última hora. Então, eu acho que nós temos que entrar prevenidos, viu, Seródio? Não podemos entrar achando que a Coreia vai ser fácil. Será que vai ser? Não. Temos que E não adianta conter. você, e não adianta você pensar que depois da Coreia pode vir fulano de tal ali na frente se você não passar pela Coreia. É. Eu acho que quando você entra num campeonato com esse regulamento, você tem que meter o regulamento debaixo do braço e conviver com ele. O que diz o regulamento? Que nós temos um jogo contra a Coreia que vai passar um. O que vai acontecer depois disso só vai acontecer para mim se eu passar pela Coreia. Então eu tenho que esquecer tudo e me focar nisso aí. Tá Porque certo. senão daqui a pouco você pode ser uma grande surpresa da Copa, né? Tá vendo, Quartarolo? Verdade. Não dá para pensar em comida e pauzinho que ainda está com o camarão entalado, viu, Quartarolo? É verdade. Se bem que restaurante japonês também serve camarão, né? O É, problema é que os samurais estão com tudo e não estão prosa, e os coreanos também. Vou falar para você, vivem um grande momento. O Geninho, o Neto já está me chamando lá, vou levar um abraço seu para ele também. Faz esse favor, que esse é uma outra pessoa que eu gosto demais. Eu Gosto também. demais. É É. outro, ele só não esse é dá outro entrevista amigo, para nós, viu? O resto ele é bonzinho. Não, é é que ele outro, não. outro Eu vou amigão falar que eu com fiz ele. na bola. Né? É um Manda um cara abraço. maravilhoso. Aliás, ajuda muita gente. Não Nossa só Senhora. ele. Manda um É, abraço ao Veloso, a turma toda que estiver lá, tá? pode deixar. Outra coisa, então, vou perguntar e vou sair, vou dar uma de mal educada, mas depois eu vou acompanhar o programa inteiro, com certeza. Fica tranquilo. Geninho, eu temo a Argentina. O Seródio não. Eu sempre temo a Argentina. É um time, o caminho deles é legal agora, e esse você não pode descartar um time que tem Messi, embora ele não esteja jogando bem, mas aquele menino lá, o Fernandes, um jogador extraordinário no meio campo. E temo demais a França, que é um time que perdeu tantos jogadores, mas quando entra em campo, nossa senhora, o Mbappé é um jogador muito acima da média, o Rabiot está jogando muito, o Griezmann joga mais na seleção que nos times, né? A gente já viu acontecer com vários jogadores, o Clodoaldo era assim, era excelente no Santos, extraordinário na seleção, então eu temo esses dois times. Não sei o que você vai falar sobre isso, mas eu prometo que continuo acompanhando. Você, Ródio, dá um abraço em mim, que eu já passo para o Geninho, que eu estou saindo, tá bom, Serote? Beijo, Quartarolo. Vai. Beijo, Geninho. Um Fica com beijo. Deus. Outro. Respondendo à pergunta do Quartarolo, eu acho que se a França tivesse vindo com o seu time inteiro, ela seria candidatíssima. Não vamos esquecer que a França está aí com 6 desfalques e dos 6, 4 titulares, né? E titulares fortes. E vem fazendo um belo campeonato. Vem fazendo um belo campeonato. O Mbappé realmente confirmando
o momento que é e o jogador que é. Então, tem que se temer esse adversário. Em relação à Argentina, eu gostaria que a Argentina tivesse ficado fora também. Eu sou daqueles que compactuo que se a cobra estiver lá balançando, pisa na cabeça da cobra, não vai dar água para a cobra que depois ela te morde. Tá? E eu acho que a Argentina, mesmo com algumas dificuldades que ela está tendo, não vamos esquecer o que ela vinha fazendo antes da Copa. Ela vinha numa performance de mais de 30 jogos invictos, vinha numa performance excelente. E o Messi, mesmo não sendo mais aquele garoto, ele ainda é o Messi. Ele ainda pode, numa jogada, tirar um coelho de uma cartola. Então, se você não respeitar um jogador desse, você pode ter surpresa. Então, tenho temor sim. Tenho temor sim. Acho que França, talvez Argentina. Eu acho que as coisas agora, se você for falar em termos do que foi feito e quem seriam os prováveis candidatos, nós vamos ficar em cima daquela turminha de sempre. É. A Espanha mesmo levando um susto. Eu gostei do futebol no início da França, da Espanha com uma renovação. O futebol inglês todo para de máquina está indo lá fazendo os golzinhos dele. Né? Gostei que a Alemanha ficou fora, porque eu não gosto também de achar a Alemanha. Né? Eu ainda sou traumatizado com aquele sete. Então, eu gosto de ter esses bichos fora do caminho. Mas os baianos fizeram alguma coisa quando a Alemanha passou por lá, porque eles deram de 7, mas aquela chinelada está doendo neles, viu? É, eu, eu acho Você que que muita, conhece bem é, Salvador, eu você deve acho, imaginar o que eu aconteceu. acho que, eu acho que não é só o baiano, não. Acho que depois daquilo, muita gente rogou praga na Alemanha. Né? A Alemanha teve um país inteiro rogando praga nele, e um país com 200 milhões de habitantes. Então, haja praga, hein? Duas Copas do Mundo que saem na primeira fase. A Copa anterior na Rússia foi um pouco pior, porque ganhou só um É, jogo, perdeu dois. Agora conheceu o peso de um tsunami. Mas não é só a Alemanha que entrou pelo cano. Hoje mesmo, a Celeste foi-se. E sou obrigado a te perguntar, seu Geninho, acabou essa geração. Pô, não tem mais Luizito Soares, não tem mais Cavani. A seleção do Uruguai vai ter que suar frio para conseguir manter um time forte? vai ter que começar um trabalho de renovação, né? Vai ter que começar a buscar a meninada embaixo, vai ter que começar a trazer jovens jogadores e fazer um trabalho de reerguimento. Porque você citou, esse time, você pode dizer quase que todo esse time, você não vai dizer todo, mas 70%, 80% desse time para, né? Praticamente não vai ter sequência, né? O próprio Arrascaeta dificilmente vai ter sequência. Eu acho que esse pessoal não disputa outra Copa. Então, eu acho que o Uruguai, se quiser pensar e já vir para umas eliminatórias sul-americanas, apesar que a próxima Copa vai, só não vou eu e você, né? Não, é capaz da gente ir também, sim. Não, não para jogar, Bom, se não para bobear, jogar, a FIFA dá um jeito. mas vão ter 50 e tantos clubes, né? Então, eu acho que vai entrar todo mundo, né? Acho que praticamente não sei quem vai ficar fora, Né? né? Não Você sei quem vai. deixaria o Arrascaeta no banco, sendo o jogador que é no Brasil? Não, não, não deixaria não. Não deixaria não, porque eu acho que alguém lá não acompanhou o momento do Arrascaeta aqui. O Arrascaeta, com todos os problemas dele, ele estava com alguns probleminhas de ordem física, e eu acho que isso pode ter pesado alguma coisa, mas ele provou hoje, né, que ele é decisivo, ele define, né? Ele acha alguém, ele enfia alguém, a hora que cai no pé dele, ele põe para dentro. E um jogador dessa qualidade não pode, de repente, ficar fora de um time. Bom, as grandes estrelas diante da Copa ainda estão vivas. O Messi pela Argentina, o Neymar pelo Brasil e o Cristiano Ronaldo por Portugal. Porque Portugal está vivíssimo, ainda pode chegar numa semifinal no mínimo. É, Que você, com toda a experiência, é lógico, você não é aqueles polvo que descobre o resultado antes do jogo. Você é um treinador. Mas como treinador dessas três estrelas, em qual você apostaria? entre as que você citou, É, eu acho que talvez o melhor jogador que está sendo mais decisivo é o da França, é o Mbappé. é Mbappé. Eu acho que sim. O Cristiano está lá, né? Pisca, como mais ou menos o Messi. Messi até participa um pouco mais do que o Cristiano, né?
mas eu acho que o grande destaque, acho que o Neymar, se poder voltar a jogar, pode realmente ser um jogador decisivo, porque tem qualidade para isso. E nós sentimos que o Brasil sem o Neymar perde bastante, perde bastante. O adversário com o Brasil com o Neymar em campo, o adversário se preocupa com o Brasil e com o Neymar, que é muito bom. Você traz duas preocupações para o adversário, né? Sem o Neymar, o pessoal se preocupa com o Brasil num todo, não tem a segunda preocupação. Eu acho que isso acontece, por exemplo, no caso da França. Se preocupa com a França, que é um bom time, mas também se preocupa da bola não chegar muito no Mbappé, porque ele define. Ele é um jogador que vai para cima, ele faz um contra um, ele bate com uma perna, bate com a outra, cabeceia, encaixa. Eu acho que se o Neymar bem, a briga vai ficar, a briga que eles têm lá na França vai para dentro da Copa, Bom, tá? Geninho, eu sei que você vai passar por uma cirurgia de joelho, vai voltar na temporada 2023 inteirão. Se Deus Então, quiser. eu vou indicar você para a Alemanha, que é um lugar legal para você trabalhar. Uruguai também é um lugar muito É bom para bom, você é trabalhar. bom, é bom, é bom. É bom, é bom. São seleções que vão precisar de um geninho. Tá, vai precisar de um bom trabalho. Eu acho que, claro que eles têm excelentes profissionais para fazer isso, mas concordo com você, vai precisar de um pouquinho de paciência, o que não é muito normal você pedir para torcedor, seja ele na Alemanha, no Uruguai, na Rússia, na China, em qualquer lugar, né? Talvez o japonês tenha um pouquinho de paciência com a seleção dele, talvez, não tenho certeza, tá? Mas as duas seleções terão que fazer trabalho de reestruturação. A Alemanha nós estamos vendo que já vem, ele veio com alguns garotos, né? Tirou mais ou menos aquela turma mais antiga, aquela turma dos sete, praticamente quase não veio ninguém, né? Tinha três, né? Daqueles É, dos sete. então está vendo que a Alemanha está começando a se reestruturar e precisa ter estabilidade para saber que de repente um resultado desse não pode jogar para fora um trabalho que deve ter começado já há alguns anos. É claro que quando você não atinge o objetivo, você precisa de correção. Isso faz parte de um trabalho de reestruturação, de remontagem. Você vai vendo onde você erra, e invariavelmente no futebol se erra muito, mas você tem que ter a visão de aonde errou, o que você tem que fazer, aonde você tem que se focar. E eu acho que você citou duas grandes seleções que vão precisar disso. Vão precisar disso mesmo, tá? São seleções que tiveram já o seu status, que já ocuparam patamares bem acima e vão ter que se reerguer. É diferente de algumas seleções que estão vindo aí, visando o futuro. Você está vendo os Estados Unidos, você está vendo aí a Austrália atropelando Marrocos, que é uma seleção que ninguém esperava que vem atropelando. Nós estamos vendo aí o Japão pensando lá na. Olha como é que o japonês pensa. Ele quer ser campeão do mundo em 50, É. né? Então, quer dizer, o trabalho com calma, né? Um trabalho um pouco mais comprido. Fosse num time Mas grande aqui, os caras tinham mas quando derrubado todo o japonês. agora quando você tem que fazer reestruturação numa equipe que já está cheia de título e que o torcedor está acostumado a comemorar, acostumar a ser protagonista, é complicado, complicado. Não é fácil, não. Bom, pessoal, é o seguinte, continuem prestigiando a gente, é só continuar clicando no nosso canal. Se inscreva no canal Futebol em Rede, é muito fácil. Você tem personagens interessantes, como o Geninho, que deu entrevista para a gente contando bastante da carreira dele. É só procurar na nossa lista aqui que vocês vão adorar. Tem o Geninho, tem um monte de gente. E a gente continua durante essa Copa do Mundo com o Catar Bola na Areia, já que a FIFA proíbe que a gente, eles acham que nós vamos ganhar muito dinheiro com eles. Mas, em todo caso, fazer o quê? Geninho, eu tô com um gostinho de camarão meio entalado na garganta. Mas, ó, um beijo do tamanho do mundo para você. Muito obrigado pela tua participação. Estou torcendo muito pela cirurgia e sei que você vai voltar inteiraço, 100%, viu, Geninho? Se Deus quiser. Tem coisa. A idade vai chegando um pouco, né? Você judiou muito desse joelho na época de jogador e depois com outras coisas. E uma hora a conta chega, né? É, A conta chega, eu né? não joguei nada e também tenho o mesmo É, problema. então, mas estou aí em boas mãos, a gente está encaminhando as coisas. Se Deus quiser, logo a gente faz. Talvez não vá fazer antes do Natal, porque é um período meio esquisito para você fazer isso, mas logo no começo do ano devo fazer. Acredito que
muito longe, meio ou final de janeiro, já estou sem esse problema, estou andando e vendo as coisas de futebol e me metendo dentro do futebol, ou no mínimo falando de futebol com os amigos, como você, assim. É sempre um prazer. Sempre um prazer receber teu convite. Vou estar sempre à disposição de vocês, tá? Como eu disse, vocês são pessoas muito queridas por mim, vocês fizeram um bem muito grande na minha vida, marcaram a minha vida e espero que a gente continue tendo esse tipo de relacionamento. Então, é sempre um prazer poder atender o convite de vocês. E você faz bem para a gente até hoje. Um beijo no teu coração, um beijo para todos vocês. Até a próxima, se Deus quiser, pessoal. Obrigado, Geninho. Um abraço, um abraço. Valeu.